não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Hoje eu acordei pensando em você, saudade de você, saudade de você. Que era a Rocilda. Ixi, é difícil. Acho que eu achei que eu tava pronto, mas eu não tô. Não, mas dá pra fazer. Acho que não tem muitas palavras pra definir isso. Mas era, antes de tudo, minha mãe. Uma grande amiga. Uma pessoa que se doou bastante, que se doava bastante, doava no sentido amplo da palavra. Doou sua vida, seu tempo, suas roupas, suas vontades. Ela se doava, era doação. Uma coisa que eu vejo muito forte, que eu lembro muito. Alguém que não media esforços para ver a felicidade do outro, alguém que sempre me apoiava, que sempre sonhava junto comigo e que é minha referência, meu exemplo de mulher, de mãe, de tudo. Eu conheci a Rocilda no ano de 1983. Eu trabalhando como motorista de ônibus na linha Antônio Salles, e ela estudando no Colégio São José, e no vai e vem começamos a se paquerar pelo retrovisor do ônibus, e pouco tempo marquei meu encontro e se concretizou a amizade, o namoro, e fizemos vários passeios. Foi um namoro muito bom. Nós se amávamos como eu acho que ninguém se ama nesse mundo. Então, a Rocilda para mim é tudo, não era, ela é tudo. Eu não a esqueci e sempre sinto ela, a presença dela ao meu lado. A memória mais bonita que eu tenho dela é aquela menina que eu conheci com 19 anos, muito alegre. Tudo da vida foi alegre. Podia estar no maior sufoco, você não sabia. Né? Isso aí eu me lembro muito dela. E a todo momento, tudo que a gente fez junto foi maravilhoso. Ela era uma pessoa muito amorosa. Assim, ela tinha amor em tudo que ela fazia, com qualquer pessoa, sabe? Então, se chegava um cliente dela, ou um amigo dela, ou até uma pessoa pedindo alguma coisa na rua, ela fazia com muito amor. Ela se doava demais, às vezes muito, para os outros, e às vezes esquecia um pouco dela. Então, ela era essa pessoa que amava de todo o ser dela, sabe? Ela dava as roupas dela, dava uma doida, ela dava as roupas dela, dava as minhas sem perguntar também, querendo nem saber. Depois eu ia procurar a roupa, não tava mais no guarda-roupa, ela tinha dado. Então ela se doava demais. Assim, alguém precisa dela pra ali na esquina resolver um problema. Ela dava um jeito aqui, parava de fazer o que ela tava fazendo e ia.
Então ela era muito ajudadora, muito parceira, assim, companheira demais de qualquer pessoa. Ela era muito boa em escutar. Por mais que às vezes ela achava que não tinha as palavras certas para dizer, e ela tinha, mesmo que ela não achasse isso, ela escutava muitas pessoas, assim, às vezes é só o que a gente precisa, sabe? Então, eu sinto falta disso. Sim, a Shirley era uma amiga minha, certo? Nós se dava muito bem, eu trabalhava no supermercado, na granja, e teve um período que ela estava desempregada, entendeu? Aí ela passava o dia todinho lá no mercantil, mais eu como funcionário e ela como cliente. E eu trabalhando e ela ficava do meu lado lá, às vezes passava assim a tarde todinha, entendeu? Mas só conversando, asneira, entendeu? Besteira, assim, só coisa de amizade mesmo, né? A gente não tinha nada não, entendeu? Aí até que ela disse assim, eu me lembro que ela disse assim, eu arranjei um emprego, Nildo. Eu digo, oh, que bom, né? É bom que tu para de me aperrear aqui, que tu passa o dia todinho aqui, mais eu, entendeu? Aí ela, taxa é bom, né? Aí ela disse que eu vou trabalhar lá no centro, numa loja de salgado, que vende salgado. Aí eu digo, tá certo, fico feliz por você. Aí nisso ela sumiu, né? Eu acho que ela chegava cansada, né? Saía cedo, chegava tarde, chegava cansada, aí ela sumiu. Aí foi um período que eu saí do mercantil, né? Aí eu tava trabalhando em outra empresa já, aí só que como eu fiz muita amizade nesse mercantil, na Grande Portugal, eu tenho muitos amigos lá, então eu andava mais lá. Sempre que eu tivesse uma oportunidadezinha, eu tava lá na granja, vendo os amigos, né? Aí nisso tava tendo um aniversário de 5 anos da filha de uma amiga nossa, em comum. Tanto amiga minha como amiga dela. Aí eu ia passando próximo a esse aniversário, sem saber do aniversário, né? Aí essa amiga nossa, que é a Paula, gritou pelo meu nome, né? Nildo. Aí eu voltei, oi, dá uma carona aqui a Shirley, levar a Shirley pra casa. Aí o menino, a Shirley não mora aí, mora em frente aí, né? Que o aniversário era de frente à casa da mãe dela. Aí ela disse assim, não, ela não tá mais morando aqui não, tu não sabia não. Eu digo, não, faz tempo que eu não vejo a Shirley. Tá com bem uns 4 meses que eu não vejo a Shirley, uns 3, 4 meses. Aí a Shirley é mesmo, que eu tava trabalhando, não tive mais tempo de ir no mercantil. Aí tu tá morando aonde, Shirley? Ela disse, eu tô morando ali perto do Hospital Tia Júlia. Aí, tu quer uma carona, eu te deixo lá. Ela disse, bom, me leva lá. Aí eu peguei e fui deixar ela em casa, né? Aí deixei ela em casa lá, ela soube aí pra conhecer minha casa, ela tava morando com uma amiga dela, né? Aí me apresentou essa amiga dela, então tudo bem, aí tudo bem. Aí deixei ela lá, né? Aí vim pra casa, aí quando foi no outro dia ela ligou pra mim, né? Tá onde? Eu digo, tô trabalhando e tal. Aí ela, pois passa aqui em casa, entendeu? Quando tu puder, eu digo, tá certo. Aí o pai, a gente começou, né? A namorar, né? Na verdade não foi nem namorar, que não eu falei, né? A gente já começou e já foi morar junto. Não teve aquele tempo de namoro. Eu acho que foi por isso que deu tão certo. Eu penso muito nela na questão do ajudar. Ela era uma pessoa que gostava muito de ajudar. Às vezes era até chato, porque às vezes uma pessoa de rua que ela mal conhecia, assim, ela queria fazer alguma coisa, queria ajudar, e aí ela ficava perturbando, enchendo, vamos lá, vamos fazer, vamos não sei o quê. Então ela era do tipo que uma mulher tinha uma lojinha que vendia umas coisas de aniversário ali, aí a mulher ia mudar a loja. Ela resolvia ir lá ajudar a mulher a fazer toda a mudança da loja e todo mundo tinha que ir junto, né? Todo mundo tinha que ajudar também. Enquanto você não fosse, né, ela não sossegava, ela ficava ali perturbando. E ela era muito ativa, ela era muito assim atarentada. Então eu tenho muito disso, ela ficava ali perturbando você, vamos lá, vamos fazer, ficava falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí isso é muito marcante, esse jeito dela, sabe? A gente chamava ela até que ela sempre dizia que ela era zuruó, que ela ficava meio assim, meio atarentada. E aí isso é uma característica que eu lembro muito dela, assim, e que me faz muita falta hoje em dia. E ela também era muito briguenta. Ela era uma mulher muito briguenta, né? Quando ela se chateava, ela já cansou de acabar Natal, de brigar, e acabava a festa e tudo. E todo mundo, assim, ela era uma outra característica que era bem forte nela. Lá pelos meus 20 anos, mais ou menos, eu gostava de fazer amigos e sair, né? Sair a pé pelo bairro para conversar com os colegas e tudo mais.
E uma tarde, acho que, se não me engano, foi numa tarde de um sábado, uma colega me ligou e pediu para eu ir lá para casa dela, para a gente bater papo, conversar com os amigos e tudo mais. E chegando lá, tinha um grupo de pessoas ao redor da mesa de cozinha. E quando eu entrei lá no local, que eu sentei, que eu olhei para aquela pessoa, pronto, a Maria Giovanice. Aí ali eu já fiquei gostando dela, já fiquei incomodando, fiquei conversando e procurando puxar conversa, e ela, como a Gina Carla disse, que era brava, mas aí a gente fez amizade, só amizade nessa época. Depois passou um tempo, a gente passou um período sem se ver, acho que alguns meses, depois eu voltei a reencontrá-la naturalmente na rua, a gente voltou a conversar e ficamos nos encontrando até que surgiu o namoro, né? A vida da gente foi sempre muito junto, né? Tudo foi muito vivido junto, né? As experiências foram juntas, né? Do primeiro namorado, da perda da virgindade, dos casamentos, dos filhos, né? Nós temos filhos que nasceram no mesmo mês, com diferença de 2 dias. Então é tudo muito, muito atrelado, né? A gente é muito companheira uma da outra, né? Nós temos uma ligação umbilical que eu acho que não foi cortada, né? O umbigo da gente foi colado um no outro, só pode, porque é complicado às vezes. Eu nem tô vendo, mas se eu ouvir a voz dela, eu sei como é que ela tá. A nossa relação, né, essa percepção de convivência é desde criança. A gente nunca viveu uma longe da outra. Andei por todos os jardins, procurando uma flor pra te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ela morreu no dia 12 de maio, mas no dia 11, ela tinha saído pra um bingo, aí chegou toda animada, né, que ela sempre perdia, acho que ela só ganhou uma vez. Mas ela ia só pra frescar. Aí foi, eu até lembro, ela tava com um vestido amarelo, tudo de flor, assim, bem amarelo, que ela gostava. E que a amarela era a cor que ela era a preferida dela. Aí pronto, ela chegou, aí a gente tava tudo aqui em casa. E pronto, ela foi jogar Candy Crush. De novo, né? Ela sempre jogava. E pronto, fez a janta do meu pai, deitou na redinha dela e ficou lá jogando, depois foi dormir. E eu tava planejando, no outro dia de manhã, né? No dia 12, cedinho, fazer um café da manhã pra ela, porque ia ser o domingo do Dia das Mães, do dia 12. Então eu já tava planejando, não vou acordar mais cedo, preparar o café e botar lá na cama. Só que quando deu umas 3 horas da manhã, eu escutei meu pai me chamando. Eu imaginei que ela estivesse com cãibra, porque ela tinha cãibra de noite. Porque a gente dorme aqui no quarto, ela dormia lá numa rede, porque ela gostava de dormir de rede. E aí eu fui e ela tava passando mal e dizia que tava com uma dor de cabeça muito, muito forte. A gente ainda trouxe ela pro quarto, ela ficou deitada um tempinho e estava melhorando, mas aí depois ela começou a vomitar, né? E ela foi perdendo sentidos nessa hora, né? Perdeu a força no globo ocular e tal, mas isso foi sendo gradativo. Mas primeiramente ela começou a vomitar e perdeu as forças, e eu fiquei segurando ela. Aí nesse momento eu e meu pai ficou um pouquinho desesperado, mas eu pedi que ele fosse atrás da minha irmã e do meu cunhado, que eu ficava com ela. E aí ele pegou o carro e foi na casa da minha irmã, que é aqui perto. E aí eu fiquei com ela. E aí nessa hora foi que ela só tremia bastante, ela não conseguia mais falar. E foi quando ela perdeu de fato a força no globo ocular, e aí eu fiquei só segurando ela, tentando evitar que ela se engasgasse, né? Tentando fazer os primeiros socorros de alguma maneira. E enquanto isso eu só orava.
e falava com ela e pedia que ela ficasse bem e orava para que Deus salvasse ela, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O que a gente sabia, que fez sentido depois, foi por causa da família, né? Que uma tia minha tinha falecido antes de eu nascer até, com 37 anos. Ela faleceu de aneurisma e se falava isso, né? Quando eu e minha irmã perguntávamos sobre como era a nossa tia, porque ela tinha morrido, então diziam que foi um aneurisma. Foi na cabeça, mas, enfim, a gente não suspeitava, né? A gente não tinha tido nenhum outro caso na família, a não ser o da minha tia. Então, a gente descobriu na hora. Depois, né? Quando ela estava no hospital. E aí foi uma aflição, meu pai lá no hospital e eu e minha irmã aqui em casa. E a notícia que a gente teve logo de primeira foi a questão do aneurisma, que ela tinha um aneurisma e a gente não sabia. E tinha se rompido. E aí isso faz com que se espalhasse sangue no cérebro dela. E que o primeiro diagnóstico dos médicos era de morte cerebral. Então isso já me desestabilizou totalmente. Mas a gente ainda tinha alguma esperança, porque o médico disse que só poderia fechar o diagnóstico de noite, porque precisava de uma segunda avaliação médica. E o médico de outro plantão só chegava de noite, às 7 horas. Mas aí eles liberaram pra gente entrar na UTI, porque também era dia das mães e tudo. Eles se sensibilizaram, deixaram a gente ir lá e ver ela. Então ainda tive um contato com ela, mas nesse dia eu não consegui falar nada. A minha irmã entrou comigo, falou, mas eu só consegui olhar pra ela. E pronto, e aí aquilo me deu esperança. O aneurisma cerebral ele é uma dilatação da artéria. As artérias elas podem ter uma fragilidade da parede e como ela é submetida sempre a uma pressão, que é a pressão arterial, nesse ponto de fragilidade existe uma dilatação, como se formasse um saco saindo da artéria. E esse saco, que é o aneurisma, a gente chama aneurisma saculiforme, que é em formato de um pequeno saco, uma pequena bolsa de sangue, ele é mais fino do que a parede normal da artéria e por isso existe um risco dele romper. É uma doença genética. Então o paciente ele já nasce com um gene que um dia ele vai formar esse aneurisma. Algumas coisas podem facilitar essa formação, tipo pressão alta e uso de cigarro e uso de bebida alcoólica em grande quantidade. Mas a causa é genética. Então você tem que já nascer com um gene em que você vai formar esse aneurisma. Não quer dizer que seja hereditário. Ou seja, você pode ser a única pessoa que já nasceu com esse gene e não ter outros casos na família. Casos hereditários são mais raros, apenas 10% dos casos que são hereditários, que é quando passa de pai para filho. Então a maioria é uma mutação espontânea que acontece na hora que você nasce. Foi uma surpresa. Eu tenho uma tia, irmã dela, que há muitos anos atrás teve um aneurisma, que esse aneurisma rompeu na mesa de cirurgia, né? Por isso ela conseguiu se salvar, né? Sobreviveu. E desde então, assim, nunca, como foi uma passagem de tempo muito grande, não se tinha essa ideia, ninguém nunca parou para pensar que isso seria algo que poderia acontecer de novo. Minha avó também teve AVCs, né? Teve alguns episódios de AVC, mas não foi uma coisa assim, tipo, ninguém na família fez essa ligação e nem o médico também trouxe à tona essa ligação. E como a minha mãe era muito nova, era muito ativa, ela não sossegava um minuto. E ela, às vezes, reclamava de algumas coisas, mas que ninguém dava muito crédito, nem ela mesma. Ela não gostava muito de ir ao médico, então ela sentia uma dor de cabeça. Quer ir ao hospital, quer ir ao médico? Não, pra que eu vou fazer? Não, eu vou tomar um remédio, vou dormir e vai passar. Então, ninguém levava, e nem ela levava muito isso a sério, uma dor de cabeça. A gente não imaginava que o tamanho dessa dor de cabeça se incomodava ou não. Ela tinha 55 anos. 55 anos, quando ela faleceu. Aconteceu no dia 14 de julho, foi o dia que ela passou mal, se internou.
e faleceu dia 25 de julho. Ela passou todo esse tempo internada. Foi de 14 a 25 de julho de 2015. Eu saí cedo para trabalhar e ela ficou em casa, entendeu? Até então ela não reclamou de nada. Quando eu cheguei no trabalho, por volta de 7 horas da manhã para 7h30, quando foi por volta de 8h30 para 9 horas da manhã, ela ligou para mim, dizendo que estava com muita dor de cabeça. Então, ela falou, usou até o termo assim, que eu tô com muita dor de cabeça, eu tô em tempo de correr louca, de dor de cabeça, entendeu? Aí eu disse pra ela que ela ficasse em casa, não fizesse nada. Quando eu saísse do trabalho, eu passava no João Filho e comprava quentinha pra mim, pra ela almoçar, pra que ela não... Porque ela era muito esperta, o negócio dela era varrer casa, passar pano, varrer... Entendeu? Ficar até tarde fazendo essas coisas, era o hobby dela, quando ela tava em casa. Então nesse dia eu queria que ela não fizesse, como ela tava com muita dor de cabeça, pra ela não se desgastar. Ela disse, tá certo, eu vou dar merenda a Maria Isadora, né, que eu gosto de chamar de Maria Isadora, e Ana Isabelle. Vou dar pão com café, que é a mais velha, né? Que na época ela tinha 3 anos, a Isabelle, e a Isadora tinha 4 meses, né? Entendeu? Aí eu, tá certo. Aí quando foi por volta de 40 minutos, um sobrinho meu ligou dizendo que ela tinha sofrido um acidente. Entendeu? Você tá onde? Eu digo, tá no trabalho. Depois vinha pra casa que achei ele sofreu um acidente. Levaram ela pro IJF. Lá no IJF, bateram uma tomografia da cabeça dela, né? Aí foi constatado o aneurisma. Entendeu? Que ela teve um aneurisma. O aneurisma, ele é assintomático. Isso na verdade, é um grande problema do aneurisma, porque ele não causa sintomas. Ele causa sintomas só quando ele rompe, e o sintoma principal é uma dor de cabeça intensa, muito forte. Às vezes, quando o aneurisma está muito grande, pode ter algum efeito compressivo e ter vários tipos de sintomas diferentes. Mas isso é muito raro. O normal é o aneurisma ser assintomático, e a maioria dos pacientes descobre ou porque fez um check-up ou porque estava com alguma outra dor de cabeça, como uma enxaqueca, fez o exame e descobriu. Mas geralmente não tem relação entre enxaqueca e aneurisma. O processo da descoberta foi um pouco complicado, porque a Érica sempre teve pressão alta, né? A pressão da Érica é uma pressão altíssima, mais de 20, né? 20, portanto, 19, portanto. E quando ela começou a sentir, as pessoas falam que é diferente de uma pessoa para outra e se igualam quando acontece. No caso dela, ela começou a sentir muitas dores de cabeça, constantemente, todos os dias, todo o tempo. E aí, ela trabalhava na época numa empresa de venda de consórcio. E ela começou a sentir dores e dores, ela já tinha uns remédios que tomava de pressão. E no decorrer da semana, ela continuou sentindo dores, mais ou menos. Não tinha... Nessa mesma época, nós estávamos fazendo uma festa, que nós temos a turma de amigos, como a gente falou, dos anos 80 e 90 do colégio. E a gente costuma se reunir para fazer festas, para reunir a galera, a turma toda da época. E aí a gente foi para uma reunião dessa festa, isso num sábado. E aí nessa reunião a gente começou a falar e tal, e como ela sempre é muito estressada e alterada, aí houve um estresse, não uma discussão, um estresse mesmo. E estávamos todos entre amigos, e aí ela levou a mão na cabeça. Na hora que ela botou a mão na cabeça, ela caiu. Eu me desesperei na hora, o marido da minha colega segurou ela, um outro amigo botou ela, apagou, total. A dor de cabeça do aneurisma, ela é bem assim, diferente. É considerada a dor mais forte de todas, né? É a dor de cabeça mais forte que o paciente já teve na vida. E ela, a característica principal dela é que ela já inicia no máximo de intensidade, é como se fosse uma explosão. É uma dor de cabeça súbita, de início súbito e explosiva, como se de uma hora para outra aparecesse aquela dor de cabeça mais forte da vida do paciente. É diferente de uma cefaleia tensional, uma enxaqueca que começa fraquinha, vai aumentando, pode até ficar muito intensa. Mas a dor de cabeça do aneurisma, ela já começa com a intensidade máxima. Isso é o principal fator
que diferencia essa dor de cabeça de outros. E também o paciente pode, em alguns casos, entrar em coma ou ficar muito sonolento junto dessa dor de cabeça. Não é sempre, o mais comum é a dor de cabeça. A dor de cabeça que ela vinha sentindo já era um sinal que não estava normal. Só que nós não entendíamos, né? Entendeu? Aí eu perguntei ao médico como é a chance dela, ela disse, né? Porque assim, os médicos eles são muito secos, né? Eles não têm aquela... Eu vejo que eles não têm aquela sensibilidade com a pessoa, sabe? A gente tanto tratar com a morte e a vida ao mesmo tempo. Aí eu perguntei a ela, né? E aí ela disse, não, a chance dela é praticamente zero, assim, entendeu? Ela ainda tá viva, entendeu? A gente tá fazendo de tudo possível por ela, mas ela tem uma chance mínima de ela sair desse aneurisma. Mas se ela sair, entendeu? Ela vai só vegetar em cima de uma cama. Ela não vai mais enxergar, ela não vai mais falar, provavelmente ela não vai mais ouvir, ela vai vegetar em cima de uma cama, entendeu? Aí, quando eu ouvi isso aí, entendeu? Até então, assim, a gente tem toda a esperança do mundo, a esperança é a última que morre, né? Jamais eu imaginei que eu ia perder minha esposa com 34 anos. Quando internaram ela, o que passou na minha cabeça foi, e agora? O que acontece? Até ela fazer o último procedimento, porque a gente não sabia como é que ia ser, né? Ela entrou 7 horas da manhã, saiu quase meio-dia, 1h da tarde. E o médico disse, não, ela vai entrar e aí lá é que a gente vai. E depois que ela saiu do hospital, que ela teve alta, foi um respiro para mim. Para mim, eu posso falar de mim, né? Eu acredito na família toda. Mas eu só pude fazer isso porque eu tive um apoio muito grande do meu marido, o Júnior, que é o cunhado dela, porque ele ficou cuidando das nossas filhas, das nossas coisas, para que eu pudesse cuidar dela. Então foi todo um apoio logístico para que isso acontecesse. Ela estava em casa, eu estava em cima, né? Porque aconteceu numa terça-feira. E eu lembro que no domingo, eu falei com ela no domingo à noite, ela só me falou que estava com muita dor de cabeça, sentindo muita dor de cabeça. E aí eu perguntei se ela tinha tomado algum medicamento, ela disse que ia tomar, perguntei se ela queria ir ao hospital, ela, não, eu vou dormir e vai passar. Na segunda-feira, eu não falei com ela. Eu lembro que essa situação da dor... Não, na segunda eu falei, ela ainda estava com essa dor de cabeça, né? Mas não quis nada e tudo. Na terça-feira ela acordou, mas não falou nada assim. Eu acordei, conversei com ela, que a gente falava pela janela, né? E aí, mãe, bom dia, benção, como é que a senhora tá? Não, tô bem. E nesse dia eu ia sair, ia resolver uma coisa com ela, aí ela, pois pega aqui o cartão, pega o cartão pra tu levar logo. Aí eu, não, eu passo aí depois e pego. Ela, não, pegue logo esse cartão. Eu, não, depois eu passo aí e pego, aproveito e converso com a senhora. E tudo bem, isso era cedo, 6h pouco da manhã, que meu pai saiu muito cedo para trabalhar. E aí fiquei. Meu esposo falou com ela ainda, umas 8 horas da manhã, e já achou ela com uma voz um pouco diferente. Só que ele achou que ela estava dormindo, né? E ela não disse nada, não alarmou nada, não falou nada para ninguém, que essa dor estava pior, alguma coisa assim. E aí, quando foi já quase umas 10 horas, eu fui chamar ela e ela não respondeu. Aí eu já fiquei assim, uma sensação que dá, né? Aí fiquei com aquela sensação, aí chamei, nada. Eu vou descer para falar com a minha mãe. Desci. E aí o portão do quintal estava aberto. Aí eu já fiquei assim, vixe, minha mãe saiu e deixou o portão aberto. Não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a procurar pela casa. Meu esposo estava comigo, ele ficou aqui na sala e eu saí procurando pelo quintal, por tudo, chamando e nada. Aí meu esposo foi e apontou para o quarto. Não, tipo, para olhar se ela não estava dormindo ou estava no banheiro, alguma coisa, mas a porta estava aberta. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela estava caída no banheiro. Já estava caída. Aí eu corri, né? A gente tenta socorrer, né?
Você sabe o que é você ficar com 2 meninas pequenas, uma de 3 anos e uma de 4 meses? Entendeu? Sem chão. Porque eu tinha acabado de me operar, né? Tinha acabado de amputar minha perna. Tava com menos de 6 meses que eu tinha amputado minha perna. Tava me adaptando a usar prótese. Aí eu ficar com 2 meninas pequenas, entendeu? Aí eu vi o meu chão se abrir. Aí a médica perguntou se queriam doar os órgãos dela, né? Ele não dava tempo ainda. Aí eu perguntei, eu como esposo dela, eu tinha total autonomia pra dizer que sim. E uma semana antes, parece assim coisa de Deus, né? Nós estávamos assistindo a novela e passou uma propaganda sobre doação de sangue, de órgãos, né? E eu deitado na rede, ela em pé, ela disse assim, filho, se acontecesse alguma coisa contigo, tu autorizava a doar os órgãos? Eu disse assim, eu autorizava, Chile, pode doar. Porque eu já estava morto mesmo. Eu pelo menos ajudar outras pessoas que estão precisando, né? Aí ela pegou e disse, né, que se acontecesse alguma coisa com ela, poderia eu doar os órgãos dela. Entendeu? Parece assim que ela estava me avisando que ia acontecer esse momento. A gente decidiu doar, porque ela nunca tinha comentado sobre isso, doação de órgãos, mas como a gente imaginou, ela se doava demais a vida inteira. Então, acho que se ela pudesse fazer mais uma coisa, mesmo já sem estar viva, ela faria. Então, a gente decidiu isso. Aí, no outro dia, a gente foi lá fazer a doação, assinar toda uma papelada que existe e deixaram que a gente visitasse ela mais uma vez, na segunda. Mas, assim, ela ainda estava com os aparelhos ligados, porque precisava, mas a gente sabia que não estava mais ali. Mas, assim, nessa hora que eu ainda consegui falar um pouco com ela, foi porque na primeira visita eu não consegui dizer nada. E aí, nesse dia, eu cantei a música que ela cantava pra mim, que era aquela da Flor Mamãe. Então, eu cantei ali, não sei, acho que como, assim, a última esperança. Para mim, eu só fui cair a ficha, como diz o ditado, com 3 dias. Mas estava acontecendo aquela coisa, muita gente, e eu na fé que ela estava só hospitalizada. Inclusive foi lá, ela já estava em coma, beijei, sabendo que ela ia se levantar daquele leito. Mas não resistiu. Aí foi cair a ficha. Mas realmente até hoje não caiu a ficha total. Até hoje. O que eu sinto muito, eu falo muito com as minhas filhas, o que eu sinto muito é o convívio com ela e conversar. A gente se deitava ali na rede, conversava, fazia os planos para a velhice, mas os nossos planos não são os planos de Deus. Assim, é muito difícil, é uma sensação muito louca, se você não sabe o que tá sentindo, é um misto de emoções, mas acho que naquele momento eu ainda tinha uma pontinha, assim, uma gotinha de esperança de que, não sei, que acontecesse um milagre, e ela acordasse, me respondesse e cantasse, não sei. Porque ela gostava de surpresas, então poderia ser que ela fizesse mais essa. E aí eu acho que foi uma despedida mesmo ali. Mas era como se de alguma maneira ela não tivesse morrido. A sensação que eu tinha era que ou ela acordaria ou não sei, aquilo era só um até logo, sabe? Que em breve eu veria ela de novo. E assim, eu acho que é a única coisa que ainda me move, assim, essa esperança que um dia assim eu vou de alguma forma me encontrar com ela. Você é alguém que se tornou tudo para mim. Alguém que eu gosto de ter, sempre ao meu lado. Alguém que me aceitou do jeito que sou. Você é a pessoa que eu amo. Eu lembro que ela me dava mingau ou era alguma vitamina e ela cantava uma música pra mim da Flor Mamãe, que mora no Jardim do Coração.
Eu não vou cantar porque senão eu vou chorar. Mas eu lembro disso. Eu lembro dela em todos os momentos da minha infância. E é muito bom, porque ela estava comigo o dia todo. Então eu lembro dela 24 horas no meu dia, não tinha uma hora que a minha mãe não estivesse comigo. Eu lembro muito dela cantando, porque ela cantava muito mal. Ela era muito afinada. Mas ela gostava de cantar, né? Tudo bem, ela gostava. E aí ela cantava muito uma música, era Flor Mamãe. Que é assim, eu também não canto afinado não, né? Mas ela é mais ou menos assim a música. Andei por todos os jardins, procurando uma flor pra te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava aquela rosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe, que só nasce no jardim do coração. Era essa música. Só que ela trocava umas palavras. Então, assim, eu lembro que ela cantava muito quando a gente era pequena, eu e minha irmã. E depois, de vez em quando, ela ficava cantarolando pela casa. Então, eu sempre lembro muito disso dela. Ela queria cantar sem saber, que não tinha voz. Isso quando estava cantando, que eu olhava para ela e dizia, não manga não, nego. Eu ficava olhando, que ela gostava. Não tinha voz, mas tinha vontade, né? Era muito engraçada, tudo dela. Depois nós, quando se reuniu para almoçar ou jantar, e uma das meninas ficava mangando dela sem ela notar. Mas quando ela notava, já começou, né, velho? Mangando de mim. Era uma graça, ela morreu que... É tanto que você olha para a foto dela hoje e vê, eu me sinto que ela é viva. Para mim, ela está viajando, que ela não morreu. Minha mãe, ela era conhecida como a alegria da rua. Uma vez ela achou que estava tendo um ataque cardíaco e ela foi o caminho todo calada, sentindo que estava tendo esse ataque. Quando chegou aqui em casa, era o meu celular que estava guardado no sutiã e o negócio vibrando, tocando, e ela achou que era o coração dela acelerando e achou que estava tendo um ataque. E também não disse para ser ninguém, né? Ficou nessa, que se eu morrer, eu vou morrer sozinha, não vou perturbar ninguém, não sei o quê. E fica nesse desespero. Ela tinha muito disso. Ela batia a cabeça nas vidraças, sabe? De estar olhando as coisas, até que batia, de tremer tudo. Aquele sorriso dela, quando ela ria, eu achava muito bacana. E eu perturbava muito para ela ficar com raiva e depois rir. Ela ficava com raiva e depois começava a rir. Assim, eu sinto muita falta, assim, dela não só como mulher, entendeu? Assim, eu sinto muita falta dela como amiga, entendeu? É o que me faz mais falta, assim, é o momento que nós tínhamos de trabalho junto, entendeu? É a convivência dentro de casa, entendeu? Isso me faz muita falta, porque era uma coisa que eu tinha muito constante. O que mais me faz falta, acho que tudo, né? Tudo faz falta. Às vezes faz mais falta. Tem dias que é bom, assim, não é bom, né? Tem dias que são bem tranquilos, mas me faz falta o aconchego dela, conversar com ela, contar uma novidade. Muitas das coisas que ela sonhou, que se realizaram, e eu não posso contar pra ela. Eu queria muito entrar numa escola. E ela viu isso, ainda bem que ela viu. Ela foi a que mais acreditou mais que eu ia entrar nessa escola. Era um lugar que eu queria trabalhar, então ela acreditou mais do que eu ia entrar. Aí quando eu entrei, ela ficou super feliz. Aí teve um tempo que na escola que eu trabalho agora,
tem uma publicação anual que eles fazem, uma revista. E eu apareci na revista. E quando eu peguei a revista, quando me contaram, né, que eu tinha aparecido na revista, eu fui olhar, eu olhei a foto. Automaticamente eu ia ligar pra ela, mas ela não tava. No dia a dia, acaba que é tudo muito corrido, né? Assim, trabalho e tudo. Mas eu penso muito nela na hora de dormir, sabe? A gente não dormia junta, né? Ela dormia na rede, eu dormia na cama. Mas era todo um cuidado que ela tinha. Então, na rotina do dia a dia, assim, é a hora que eu sinto que faz muita falta. Que parece que é quando não tem mais nada pra eu fazer e era a hora que eu ia sentar pra assistir novela com ela, sabe? Era o nosso momento no dia, assim, o dia todo. Eu ia, independente da minha fase da vida, estar na escola, na faculdade, era o dia fora de casa, chegava e fazia minhas coisas de tarde, tudo, mas de noite era sagrado. A gente sentava ali e assistia novela junta. Aí ficava ela reclamando dos personagens, eu explicando as coisas pra ela que ela tinha perdido no capítulo anterior. E era assim, era o nosso momento. Era ali que a gente falava da vida, dos problemas, que ria, brincava. E pronto, depois ela ia fazer janta, jogar Candy Crush, rotina normal, e dormir, né? Dar boa noite, um beijinho e pronto. Então, isso faz muita falta. Foi um momento difícil, foi um momento ruim? Foi. Mas vem, né, aquela gratidão, aquele sentimento de paz, de amor, de meu Deus, obrigada, né? Até hoje, tanto que hoje todo ano eu comemoro 2 vezes aniversário. No meu coração eu comemoro, entendeu? Eu faço aniversário no dia que eu saí do hospital e meu aniversário mesmo, na data de nascimento. Porque pra mim, poxa, eu voltei, né? Então, não tem como não agradecer a Deus, ter essa gratidão a Deus e às pessoas que Ele colocou na minha vida nesse momento. Olha, a Elisângela, meu Deus, eu costumo dizer para todo mundo isso. A Elisângela não é só a minha irmã, né? A Elisângela é minha amiga, é minha mãe, é meu anjo da guarda. Sempre cuidou de mim, a Elisângela, sempre mesmo, sempre cuidou. Então, assim, a Elisângela para mim é tudo, bem dizer, sabe? Apesar de pouco ela me ouvir, né? Tem irmão. É porque ela briga muito comigo, né? Mas ela é pra mim amiga, é filha às vezes. Na maldade, assim, quando a gente quer falar mal dos outros, mas ela é pesada. Não, mas é assim, é o companheirismo mesmo, a gente é muito companheira uma da outra. Então não tinha como ser diferente quando ela ficou doente. Depois da morte da Sheila, eu aprendi uma coisa, que a gente não pode pensar no futuro distante. Se a gente não viveu o hoje, entendeu? A gente não dá importância pro hoje, amanhã a gente talvez não vai ter, entendeu? Parece assim uma coisa óbvia. Mas quando você passa pelo que eu passei, de perder a sua esposa com 34 anos de idade, uma mulher nova, é que você vai ter noção do que realmente você está falando. E eu só tenho que agradecer a Deus a vida dela, ter conhecido ela. Hoje eu sinto muito. Então são 2 anos e 3 meses, mas para mim foi ontem. Eu não consigo esquecer. Nesse momento eu estou até emocionado quando eu falo o nome dela. Né? Eu não consigo. Às vezes tinha até dificuldade até de arrumar uma pessoa, porque igual a ela não existe. Deus preparou ela totalmente diferente das outras pessoas. Isso eu tenho certeza. E tenho só que agradecer a Deus, né? E que Ele possa me dar força e coragem para enfrentar esses dias que ainda me restam, que eu não sei quantos são, e um dia me encontrar com ela, para dar aquele abraço bem grande.
Eu gosto muito de ler, principalmente livros infantis. E tem um livro que se chama A Velhinha que Dava Nome às Coisas. E esse livro fala que essa velhinha, ela deu nome pro carro dela, pra casa, pra poltrona e pra cama dela. Só que ela só dava nome para as coisas que ela poderia sobreviver a elas. Porque ela não queria se apegar às coisas. Porque todos os amigos dela já haviam falecido. Então, eu me senti um pouco ela. Eu me afastei, com medo de não sobreviver à minha família. Eu tentei não me apegar tanto. Com medo de perder mais alguém. Mas eu tenho aprendido que não é assim. Que vale a pena se apegar às pessoas. Mesmo que você perca. A vida não é só uma linha reta, vai ter tanto nozinho no meio. E uns vão ser boas lembranças, construindo uma família, tendo filhos, arrumando o emprego dos sonhos, viajando, e outras vão ser perdas, algumas partilhas, umas reversíveis, outras não. Mas ainda assim, no fim das contas, é a vida, assim, é uma história. E ela só vai valer a pena se a gente viver. E a gente acho que tem uma vida melhor quando a gente se permite ter pessoas que a gente ama. Por mais que a gente saiba que quanto mais a gente ama, mais dor a gente vai sentir. Mas eu acho que isso não deve ser suficiente para não querer amar. E é isso, eu acho que as pessoas devem amar. Amem umas às outras, assim, realmente vivam boas histórias para fazer com que esse curto fiozinho seja feliz, seja bom na maioria das vezes. É isso. Primeiro, assim, o que me impulsionou a fazer esse trabalho, primeiro eu tinha que me formar, então eu tinha que fazer, mas eu lembro que no semestre que eu tive uma cadeira que eu já tinha que começar a pensar no trabalho, faziam pouquíssimos meses que a minha mãe tinha falecido. E eu ainda não sabia sobre o que escrever, sobre o que fazer nesse trabalho. E aí minha irmã veio com um negócio de umas perguntas. Terça do Marmão. Aí ela fez uma lista de perguntas. Aí disse, você responda todas essas perguntas e você vai saber o seu tema. Aí eu, tá bom, vou responder. Aí eram essas perguntas, o que ele fez entrar no jornalismo, qual o seu propósito com a profissão, essas coisas assim. Por que você sonha com isso? Quem lhe ajudou a fazer esse curso, a pensar nisso? E aí, de alguma maneira, era como se a minha mãe tivesse embutido em todas as respostas. Ela estava ali. Então, ela sonhou isso comigo. Assim, toda profissão, eu já quis ser umas 10 profissões. Toda profissão ela sonhava, ela se alegrava, ela pensava em tudo. Aí depois ela mudava, ela começava tudo de novo. Então, assim, ela estava na escolha da profissão. Ela que me ensinou a escutar as pessoas. Ela também que me ensinou a contar boas histórias, né? A ter um olhar diferente para a vida. A ver, além do que as pessoas estão falando, a realmente me importar com o que as pessoas dizem. E isso para mim é uma das definições do jornalismo, do que a gente faz. Buscar a verdade nas coisas. Então, no fim das contas, era ela ali, que me fez chegar até onde eu cheguei. Eu pensei, não tem outra coisa que eu possa fazer que não seja algo que represente ela de alguma forma. E aí, como estava recente a questão da morte dela, eu pensei em falar sobre como é a vida sem alguém que você ama tanto. Alguém que
que é a sua história, não é só alguém que faz parte. A minha história também é a história da minha mãe, sabe? Não tem como eu dizer quem é a Rebeca sem dizer quem é a Rocilda. Da mesma forma que não tem dizer quem é a Rebeca sem dizer quem é Isaías, sem dizer quem é Camila, sem dizer quem é todas as pessoas que fazem quem eu sou hoje. Então eu queria contar a história dela, mas ao mesmo tempo contar a história de outras pessoas que têm histórias parecidas. Então esse trabalho para mim significa realmente deixar a memória dela viva de alguma forma, sabe? Devolver para ela e para o mundo tudo que ela me ensinou, né? Seja escutar, seja amar, e terminar assim, esse curso entregando tudo de mim, né? Até me expondo um pouco, que eu nunca gostei, mas ela também fazia isso quando necessário. Ouvir aquelas histórias, ouvir pessoas que perderam a sua esposa, perderam sua mãe, ou pessoas que não perderam, mas que ganharam uma nova chance, me mudou de alguma maneira, sabe? É como se mostrasse que a vida continua, sabe? Que aquelas pessoas também passaram por uma dor como a minha e que estão aí, estão dando um novo significado para a vida, estão sendo fortes, ainda estão sorrindo, ainda estão chorando também, mas que elas ainda se lembram com muito amor dessas pessoas que não estão mais aqui e que estão fazendo a vida valer a pena, estão honrando a memória dessas pessoas. Então, assim, foi difícil, mas me ensinou muito. E eu vou levar essas pessoas comigo. Você é alguém que se tornou tudo para mim. Alguém que eu gosto de ter, sempre ao meu lado. Alguém que me aceitou do jeito que sou. Você é a pessoa que eu amo. De Isaías para Rocilda. Um nó. Dois nós. Eu, mais um ou mais. Um ser simplesmente. O eu poético do verdadeiro encontro. Nó. No plural, nós. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente e parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se abuletar na gente. Tudo acabou bem, agora o que vem depois. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. E começo de novo, mãe. Começa de quê, Rebeca? Hoje eu acordei, ai.
Hoje eu acordei pensando em você, saudade de você, saudade de você. Vai, o resto. De manhã cedo, lembrei que te... Lembro que acordava. Lembro que acordava de manhã cedo só pra te dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Foi bonito, foi charmoso, foi intenso, foi mais sincero, foi. Me entreguei. Me entreguei. O que mais? Calma. Manda um beijo, mãe, agora. Os meus fãs, fala assim. Para os meus pais.